Olá pessoal. Beleza? Aqui é o Nando FX5 Blackboard, e sejam bem-vindos ao meu canal, Universo Automobilístico TV. E hoje eu trarei para vocês a história de uma marca de automóveis brasileira, fundada pelo engenheiro mecânico e eletricista, João Gurgel, que era um homem visionário, sonhador, batalhador, e com ideias muito à frente de seu tempo, que é a Gurgel Motores. Uma marca que vendeu muitos veículos em seus 25 anos de existência, e que infelizmente foi à falência no ano de 1994. Vamos ao vídeo. No dia 1º de setembro de 1969, nascia em São Paulo, a sede de uma importante indústria nacional de automóveis que produziu por 25 anos, muitos utilitários, carros pequenos e até elétricos. Foi fundada pelo já falecido engenheiro mecânico e eletricista João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, um homem visionário de muitas ideias que sempre sonhou com o carro genuinamente brasileiro. Devido às exportações que sua empresa passou a fazer com o sucesso dos produtos, ele sempre dizia que sua fábrica não era uma multinacional, e sim, entre aspas, muito nacional. O capital era 100% brasileiro. João Gurgel formou-se na Escola Politécnica de São Paulo em 1949 e, em 1953, no General Motors Institute nos Estados Unidos. Conta-se que, ao apresentar o projeto de um automóvel popular, o Tião, ao professor, teria ouvido, abre aspas, isso é coisa para multinacionais. Carro não se fabrica, Gurgel, se compra, fecha aspas. Que lógica entre aspas, a desse professor, não. Mas vamos prosseguir com o vídeo. Ele formou-se com o projeto de um guindaste, mas não se convenceu. João Gurgel era um homem muito persistente e determinado. Como o Sr. Gurgel era brasileiro e não desistia nunca, não deu ouvidos a esse professor que tentou desencorajá-lo, e tratou de começar a lutar pelo seu sonho, dando início à produção de karts e mini-carros para crianças a partir de motores estacionários de 2 tempos. E em 1969 finalmente fundou a Gurgel Veículos. Seu primeiro modelo foi um bug com alinhos muito modernas e interessantes. Chamava-se Ipanema e utilizava chassi, motor e suspensão do Volkswagen Kombi, mais reforçada. Ao ver que seus clientes o adquiriam para uso em estradas precárias e pela resistência à corrosão da fibra, transformou num Jeep. Assim, surgiu em 1973 o Chavante, com desenho bem definido como off-road, e pneus lameiros. Foi com esse modelo que a marca começou a ter mais notoriedade. Este foi seu principal produto durante toda a evolução e existência da fábrica. De início com a sigla X10, era um Jeep destemido que encarava muitas estradas ruins sob chuva ou sol. Com ele não existia tempo ruim. Sobre o capô dianteiro era notável a presença do estepe. Sua distância do solo era grande, o para-brisa rebatia para melhor sentir-se o vento e a capota era de lona. Tinha linhas curvas, seguindo uma tendência dos bugs da época. Algumas versões traziam uma pá retrátil na porta que chamava a atenção e logo anunciava o propósito do veículo. A suspensão traseira já usava o sistema de semi-eixos com retorno limitado por coxins e cintas, além de molas helicoidais. Trazia ainda o Select Traction, alavancas de freio de mão que permitiam frear uma e outra roda motriz separadamente, anulando o efeito diferencial. Caso uma das rodas perdesse tração, era possível transferir toda a força para outra. Simples, mas funcional. O sistema foi aplicado depois nos outros utilitários. Os carros da Gurgel, por serem resistentes, necessitavam de pouca manutenção, apesar de luxo e conforto não serem prioridades. A carroceria de fibra de vidro foi, e é até hoje, um forte apelo de vendas nas regiões litorâneas, mais suscetíveis à ferrugem. O plastio, projeto patenteado pela Gurgel desde o início de sua aplicação, consistia em um material feito de fibra de vidro em mantas, laminada sobre um chassi monobloco de tubos de aço de seção quadrada, que aliava alta resistência à torção e difícil deformação. A carroceria era em plástico reforçado com fibra de vidro, FRP. Conta-se que, na fábrica, existia um taco de beisebol para que os visitantes batessem forte sobre a carroceria para testar a resistência. Não amassava, mas logicamente o teste pouco comum era feito antes de o carro receber pintura.
O jornalista Lelis Caldeira, autor de Gurgel, um brasileiro de fibra, relatou à revista Quatro Rodas, que Gurgel queria mostrar a resistência do sistema plastio, passando a atacar com um martelo a carroceria dos exemplares estacionados pelo galpão. Segundo ele, marteladas reais, possantes, vibravam na estrutura aparentemente incólume dos pobres automóveis, seguidas por fortes argumentos, abre aspas, experimente fazer isso em um carro comum, fecha aspas, afirmou João Gurgel. Gurgel conseguiu colocar o X10, e muitas versões subsequentes, no serviço militar e em autarquias e estatais. O X12 foi a base para o Tocantins, que durou até 1991. Trazia capota alta, bancos em concha com almofadas removíveis, guincho manual frontal, opcional, e maior facilidade de acesso. Ganhou versão de teto rígido, TR, em 1976. Foi adotado pelas Forças Armadas, em busca de um utilitário robusto e ágil. O X12 passou por pequenas alterações até se transformar em Tocantins, em meados dos anos 80. Antes disso, em 1974, Gurgel apresentou o Itaipu, nome da então recém-inaugurada maior hidrelétrica do mundo. Começou como um minicarro urbano de 2 lugares e evoluiu para uma caminhonete elétrica de design mais avançado que o da VW Kombi. O Itaipu 400 furgão chegou a equipar frotas de companhias de eletricidade Brasil afora, mas as baterias de então, com muito peso e pouca capacidade de carga, não permitiam uma autonomia satisfatória. Gurgel chegou a equipar alguns de seus carros com motores a álcool, mas combatia o combustível. Tinha 2 linhas de argumentação. A primeira delas eram os subsídios governamentais de então aos produtores do combustível de cana-de-açúcar. A segunda era o argumento de que as terras agriculturáveis devem servir para alimentar pessoas, não automóveis. No auge do pró-álcool, fazia apenas carros a gasolina. Lançou a família X15, em 1979, com apelo militar. Alto, grandão, o X15 tinha versões abertas, com capota de lona, picapes e peruas tipo furgão. Usavam um indefectível 1.6 VWA, e, embora tivessem sido adotados pelo exército, não encontraram a mesma receptividade entre os consumidores civis. No fim de 1981 chegou o XF, sedã de 2 portas, com 3 lugares lado a lado em um só banco largo. Minicarro urbano, tentava rivalizar com o Mini da Com 828, que fazia sucesso com sua forma de ovo entre os endinheirados da época. Caros, ambos não tiveram vida longa no mercado. O Carajás, o único a adotar motor VW 1.8 de refrigeração líquida, foi lançado em 1984. Era uma espécie de precursor dos SUVs, Sport Utility Vehicles, que tanto sucesso fazem nos dias de hoje. Com motor dianteiro e câmbio, e tração traseiros, usava soluções originais, como o tubo de transmissão primária, apelidado de torque tube, que levava a força do motor ao conjunto embreagem, câmbio traseiro. Com seu pneu sobre o capô e suspensões independentes nas 4 rodas, fez bastante sucesso e teve inclusive versões de luxo. No dia 7 de setembro de 1987 apresentou o Senna, sigla para Carro Econômico Nacional. Usava projeto mecânico próprio, mas seu motor era um VWA. Na prática era um motor de Fusca cortado ao meio, 2 cilindros opostos que ofereciam 32 cavalos a 3.000 RPM. O carro era econômico e atingia 110 km por hora. Devido a reclamações por parte da família de Ayrton Senna, seu nome foi mudado para BR-800. Foi lançado em 1988 e reproduzido até 1991. Foi vendido, inicialmente, com um lote de ações da Gurgel. A propaganda estampava uma foto do engenheiro ao lado de sua criação, com o slogan: "Se Henry Ford convidasse para ser seu sócio, você não aceitaria?" Cerca de 8.000 clientes aceitaram, e se deram bem, pois em 1989 o BR-800 vendeu como água. Em 7 de setembro de 1987, os primeiros protótipos desfilavam em Brasília. Um ano mais, o carro está pronto para ser fabricado em série.
Carro simples, econômico, racional, inteligente e, acima de tudo, honesto. Agora que vocês já conhecem o carro, vamos dar uma voltinha? $10.000 lotes de ações foram lançados e totalmente integralizados em prazo recorde. Essa venda de ações possibilitou à empresa dar início à produção em série do BR-800, que veio fazer com que o Brasil figurasse entre os poucos países do mundo que hoje projetam e constroem seus próprios veículos. Apoiando a iniciativa da Gurgel, o governo federal criou um IPI especial de 5% para esses veículos de grande agilidade no tráfego urbano, bem como baixa emissão de poluentes e ótima adaptação ao poder aquisitivo de uma grande faixa da população. Em 1992 foi sucedido pelo Super Mini, de design mais harmonioso. Com o Fiat Uno Mille no mercado e sua redução de impostos, não vendeu muito, e com o renascimento do Fusca de Itamar Franco sendo mais um forte concorrente, acabou não vingando. E a Gurgel lançou o Super Mini, o primeiro city car brasileiro, com tecnologia revolucionária. Pequeno por fora, grande por dentro. Sua alta performance no trânsito urbano gerou o nosso primeiro comercial. Fuja do rebanho. Entre num Super Mini Gurgel, o carro sem igual. Antes disso, em 1990, Gurgel havia apresentado o projeto Delta, que incluía o Motomachine, em diversas versões, com portas transparentes, conversível etc. O Motomachine teve algumas unidades fabricadas, mas o projeto Delta incluía uma nova fábrica no Ceará, que nunca saiu do papel, apesar de ter causado alguma sangria nas finanças da companhia. E antes de irmos para a parte final deste pequeno documentário, uma menção honrosa ao modelo Gurgel GTA Gran Turismo articulado. Este protótipo foi apresentado no Salão do Automóvel de 1978. A versão exposta tinha capacidade para 3 passageiros e porta-malas desacoplável. O modelo oferecia grande capacidade de carga e possibilidade da versão tipo motor trailer. Era um novo conceito em transporte com linhas esportivas ao qual podia ser atrelado um reboque com grande capacidade de bagagem. Assim seria possível rodar na cidade com menores dimensões e peso e recorrer ao módulo adicional apenas quando necessário. Agora vamos à parte final, e mais triste desta história. Atolada em dívidas e enfraquecida no mercado pela concorrência das multinacionais, a Gurgel pediu concordar até em junho de 1993. Houve uma última tentativa de salvar a fábrica em 1994, quando a Gurgel pediu ao governo federal um financiamento de $20 milhões, mas este foi negado, e a fábrica acabou fechando as portas no final do ano. Em 2004, o registro do nome da empresa fundada pelo engenheiro João Gurgel Motores expirou junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A marca, incluindo o logotipo, foi adquirida pelo empresário Paulo Emílio Lemos, de Presidente Prudente, São Paulo, por R$ 850, segundo Lelis Caldeira, biógrafo de Gurgel. A Gurgel Motores, com logomarca idêntica à original e nenhum vínculo com a ideia original ou família de Gurgel, dedica-se hoje à importação de triciclos chineses para carga. Sem dúvida, o grande engenheiro João Gurgel deixou seu legado na indústria nacional. Foi um homem à frente do seu tempo, corajoso e patriota que infelizmente não conseguiu suportar sozinho a concorrência das grandes multinacionais. Com a doença de seu fundador, a marca foi abandonada. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel faleceu em janeiro de 2009 aos 83 anos, depois de mais de uma década prostrado pelo mal de Alzheimer.
De sua fábrica, inicialmente em São Paulo, na Avenida do Cursino, e depois na cidade de Rio Claro, interior de São Paulo, saíram 40 mil carros em quase 25 anos de produção ininterrupta. Exportou para quase todos os países latino-americanos, incluindo Nicarágua, Jamaica e Panamá, e até para a Arábia Saudita. E este foi o vídeo de hoje. Obrigado por ter assistido. Inscreva-se, deixe o seu like, comente e compartilhe nas suas redes sociais, e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de novos vídeos. Até o próximo vídeo. Um abraço.